Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres irmãos, tem coisa que acontece no nosso país e só tem uma explicação lógica, que infelizmente nós somos governados pela maioria de corruptos. E isso em todas as áreas. É como se você tivesse verdadeiros bandidos criando lei para um povo. É isso que eu vejo, infelizmente. Porque eu não consigo entender de outra maneira a seguinte matéria que a nossa querida irmã Andresa Moraes, desde já fica um agradecimento a essa irmã de fé e batalha, sempre desperta. E ela diz agora que o STJ decide que divulgar print de conversa de WhatsApp deve gerar indenização. Esse com certeza é um assunto polêmico, que muitas pessoas vão dizer, mas realmente tem gente que é muito falsa, a gente fala uma coisa e já sai divulgando. Bom, meu querido irmão, eu acho que a pessoa que vai se confessar para outra, ela é muito ingênua. Você nunca deve se colocar na mão de outra pessoa. Agora, que no geral, a grande verdade que eu tenho para dizer é que o WhatsApp é onde pessoas falsas são desmascaradas. Pessoas que muitas vezes batem no teu ombro e dizem, olha, esse cara é o cara. Cara, como eu gosto de você. E quando você dá as costas, ele fala mal de você. Família, eu conheço um monte. Que coisas bobas que eu modifiquei em um carro ou outro aí na minha frente. Não, tá lindo e tal. E depois a pessoa fica sabendo, ó, o cara tava malhando o pau aqui em você. Então o WhatsApp serve muito para desmascarar essas pessoas. Muito. Pessoas falsas. Eu mesmo não costumo usar essa mídia social. Não tenho o costume de usar, uso muito pouco. E o pouco que eu uso, qualquer um pode divulgar o que quiser de mim. Primeiro que eu não me exponho, não sou idiota de me expor em um sistema que eu sei a quem pertence. E outra, que eu procuro não fazer com os outros o que eu não quero que façam comigo. Eu acho que é daí o princípio de amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não quero que façam comigo, então eu procuro não fazer com ninguém. É assim que eu penso. Agora, quando eu vejo o STJ fazer o que a gente vai ver aqui na matéria, eu penso que isso não é pensando na moralidade, pensando no que é melhor para a sociedade como um todo. Eu penso que isso aqui é unicamente para restringir a informação. Porque quantos políticos corruptos, quantos crimes em andamento já foram desmascarados por pessoas que tiveram acesso a essas mensagens, receberam esse tipo de mensagem e tiveram a coragem de denunciar. Porque você não pensa que ele está preocupado aqui com a menininha que mandou uma foto que não deveria para o namorado. Você não pensa que eles estão preocupados com a fofoca da vizinha que falou da Dona Odete. Não. Aqui se trata de sempre usar um testa de ferro, ou seja, uma bandeira bonitinha, para aí sim censurarem com legitimidade. É isso que o sistema faz. Eu vou ler a matéria e depois a gente comenta ela. Vamos lá. O Supremo Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que a divulgação de conversas no aplicativo do WhatsApp, sem consentimento dos participantes ou autorização judicial, é passível à indenização caso configurado dano. A decisão por unanimidade foi proferida pela terceira turma do STJ. Segundo os ministros, ao enviar mensagens pelo aplicativo de conversa, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público, seja através de rede social ou mídia. Assim, ao levar conhecimento público conversa privada, além da quebra da confidencialidade, estará configurada a violação à legítima expectativa, bem como a privacidade e a intimidade do emissor, sendo possível a responsabilização daquele que procedeu à divulgação se configurado o dano, diz trecho da decisão. Com esse entendimento, os ministros negaram um recurso especial para um homem que divulgou uma print com conversas de um grupo de WhatsApp sem autorização dos integrantes em 2015. Então, peraí, meus irmãos. Muitas vezes você está num grupo, você vê absurdos sendo falados. Vou dar um exemplo aqui de criadores de conteúdo. Caras que falam do seu público como lixo, você de repente consegue flagrar a conversa do camarada e ele simplesmente agora tem o direito de te processar. Não leva-se em consideração se o que eu estou falando é calúnia e difamação, porque era isso que o STJ deveria levar em consideração. É por isso que eu digo que essa área do poder brasileiro, ele saiu da sua função faz muito tempo. Se de fato era preciso criar uma lei, que ela fosse criada pelos que foram eleitos pelo povo. Mas esses caras saem da sua função de cumprir a lei e começam a legislar. É isso que está acontecendo. E ninguém está vendo, meus nobres irmãos. Ninguém está vendo. Aqui eles tentam continuar da matéria, eles fazem uma matéria bem longa, que é para tentar justificar o que está sendo feito. E não vale a pena nem a gente ler, sinceramente, meus irmãos. Quem quiser ler, essa matéria tá aí o título, tá na CNN Brasil, você leia ela completa. Que eles vão tentar, não, mas porque você manda pra A, manda pra B, C não é pra ler. Mano, o tempo todo a gente tem o nosso sigilo
A gente tem a nossa privacidade invadida com a desculpa que, se você não deve, você não teme. E a maioria das pessoas prejudicadas por uma divulgação de conversa é justamente o tipo de gente que eu tô falando. Pessoas falsas, pessoas que na sua frente são de um jeito, por trás são de outro. Pessoas influentes, às vezes até cometendo crime, enganando pessoas. E agora você consegue flagrar. Ah, não interessa se era fato ou não o que você está dizendo. Não quero saber se é calúnia, não quero saber se é verdade. Como é que pode uma coisa dessa, meus irmãos? Você só consegue entender uma manobra dessa do sistema realmente estando desperto, meus irmãos. Percebendo que o problema não está mais em um ou outro corrupto. O sistema todo está empodrecido. Isso está ficando cada vez mais claro. Você faz um questionamento hoje e aí dizem, não, mas isso aí não é comprovado. Mas quem diz o que é provado e o que não é justamente esses que são contra que você questione. Em outras palavras, meus nobres e queridos irmãos, o interesse do povo está ficando em último lugar. É isso que você pode entender. E pior, esses mesmos camaradas, justamente por ter boa parte daqueles que são de fato os representantes do povo, o povo colocou lá, muitos deles já se corromperam ao longo da estrada. E você sabe que, por exemplo, né, o Supremo tem 30% do parlamento em investigação, com processo arquivado, com processo em andamento, 30%. Agora, isso que a gente sabe, que é oficial, que você mesmo pode colocar aí no Google e você vai achar. Mas eu pergunto, e aquelas outras que estão em sigilo? E aquelas outras que ainda não foi aberta oficialmente? Então, por baixo, se tem 30% ali que é investigado oficialmente, pode botar 70% ou 80% do total que deve alguma coisa. Então, como é que esses homens vão poder fazer valer o direito do povo? Eles são representantes do povo, mas eles não podem mais representar esse povo porque devem. E aí o outro poder, sabendo disso, cai em cima, começa realmente a fazer o que o sistema quer. Começa legislando e nós temos que aguentar tudo isso. Porque diversas coisas que, no mínimo, deveria ter ido para votação popular, de tão polêmicas e tão graves que são, estão aí hoje no Brasil como lei e ai de quem falar mal, vai preso. Do jeito que a gente tá vendo, meus irmãos, o aborto no Brasil vai ser legalizado por esses caras, por esse poder. Não vai ser no Congresso. É para aí que a gente tá caminhando. Então, quando eu falei que o povo acordar, o povo protestar, deveria ser pelas suas próprias causas e não por político, é por conta desse tipo de coisa. Porque os políticos não estão mais levando as causas do povo para frente, porque não podem, eles devem. E aí nós, literalmente, que pagamos os nossos impostos, que literalmente carregamos esse país, porque toda vez que o país está mal, e isso acontece sempre, aumenta os preços dos impostos absurdamente, tudo, combustível, gás, comida, tudo. Não, mas porque você tem que sustentar o seu país. O país está devendo, você tem que arcar com isso. Mas foi você que fez a dívida? Não, foi esses caras. O dinheiro foi gasto com você? Não. Olha a situação das nossas estradas, olha a situação dos nossos hospitais, olha a situação da segurança pública. Vai dizer que o dinheiro que a gente paga de imposto vai para isso, meu irmão? Tem que ser muito cego. Vai dizer que o problema é o aposentado, como essa reforma da Previdência. Não, a gente vai fazer a reforma porque ou faz ou o país quebra. Fizeram, e aí? Melhorou? Não, não é? O que você tá vendo é a pobreza aumentando. Pessoas indo pra fila pedir gordura. Pessoas indo pra fila de açougue pedindo osso. Osso. Pra colocar na sopa. É o que você tá vendo e vai ver com mais frequência ao longo dos anos que vão se passar. 2022, você quer uma boa notícia? Vou dar uma boa notícia pra você. Que inclusive, né? Pra você gado. Pro meu público não. Pra aquele que é gado. Chama um gado aí. Vou tocar até o sinal pro gado chegar junto. Aumenta o volume aí que você tiver no celular, na televisão. Aumenta aí pra ver se o gado vem. Olha aqui essa dica do nosso irmão Luiz Veloso. Desde já um agradecimento a esse estreante aqui nas dicas. Valeu, meu querido irmão. Olha aí o prêmio pro gado, né? Já toquei o berrante, já estão tudo aqui. Beleza, gado? Olha aí, ó. Prepara o bolso. IPVA de 2022 será o mais caro. Tá vendo? No meu carro eu paguei quase 4 mil do Camaro. Uma caminhoneta 2004, 1.000 e cacetada. Os caras ainda vão aumentar, meu irmão. E aí? Quem compra um carro desse ajuda o país ou não? Porque olha o que os caras fazem, eles sangram a gente. Sangram literalmente.
Eu vou dar um exemplo aqui da matéria, ó. Por exemplo, um Celta 2009, que antes da pandemia custava 13.900, agora vale 16.000. Na FIP, um aumento de 23%. Portanto, o IPVA terá o aumento proporcional para 2020, com a diferença que se aproxima de R$100. Veja mesmo, irmão, eles estão acabando com o nosso poder aquisitivo. Esse aumento do valor do carro, na verdade, é uma desvalorização. Porque R$13.900 em 2009, se você fosse comprar de feijão, você ia trazer tanto feijão. Só que hoje, em 2021, o que eles dizem de 23% de aumento, 16.000, você não traz de feijão o que você trazia com os 13.900. Esses caras são verdadeiros demônios, meus irmãos. Me desculpe eu dizer isso, mas eu fico aborrecido. Demônios andando no mundo, porque eles sabem disso, só que eles se aproveitam da alienação do gado, eles se aproveitam da polarização. Bolsonaro, Lula, eles veem isso aí, eles dizem, o povo tá preocupado com isso e parte pra cima, meu irmão. Sendo que todo mundo sabe disso. O que você comprava com R$1.000 em 2009, com R$2.500, R$3.000, você não compra em 2021. Como é que isso pode ser chamado de aumento se a moeda perdeu o valor? Agora não, se o Celta era 13.900 e passou a ser 16.000 e o gás é o mesmo preço, a gasolina é o mesmo preço, a cesta básica é o mesmo preço, aí tudo bem, vamos aumentar. Afinal de contas, eu também ganhei, vamos ganhar todo mundo. Nós somos honestos. Se isso tivesse acontecido, eu não estaria reclamando. Mas o problema é que eles fazem o povo de palhaço, meus irmãos. Essa matéria aqui é imunda, imunda. Ela tenta manipular as pessoas como se de fato fosse todo mundo analfabeto ou incapaz de entender uma coisa dessa. É por isso que eles querem caras como eu fora da notícia. Eles querem um cara como eu fazendo graça, rindo da própria desgraça. É isso que eles querem, fazendo vocês rir. Eles não querem um cara como eu, que não recebo um centavo aqui de empresa nenhuma, não tem um vínculo com político nenhum. Davi, mas você falava bem do Cabo Daciolo. Falo bem até hoje, mas quando ele faz as cagadas dele, eu falo também. Não devo nada a ele. Nada. Nem a ele, nem a nenhum. Bolsonaro apoiava durante a campanha, quando virou de fato candidato a presidente oficialmente, quando deixou de ser deputado para ser de fato um concorrente, se juntou com os Rockefeller, voltou candidato, mudou as suas propostas, virou a casaca. Em vez de elogiar, comecei a fazer vídeos contra. Perdi uma porrada de inscritos, perdi engajamento, lógico. Tem nada não, Deus é maior. Pelo menos eu sei que dessas coisas, quando eu chegar de frente a Deus, um dia, no dia do julgamento, eu vou poder dizer, Senhor, o Senhor sabe muito bem quem eu sou, mas agi de peito aberto e de coração limpo, fazendo o que não era melhor pra mim, mas fazendo o que era certo, fazendo o que era verdade. E é assim que eu venho trazer desse trabalho, meus irmãos. Como eu disse, é a lei de um cristão deve ser essa. Amais uns aos outros como eu vos amei, e amai o próximo como a ti mesmo. Você tendo isso em mente, meu irmão, tendo pelo menos essa regra universal na tua vida, tu vai ser um ser humano muito bom, muito melhor. Pode ter certeza disso. Enfim, meus irmãos, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Peço que você entenda essa luta, que é grande, é desigual. Cada vez mais você vê os grandes portais de informação vindo para a plataforma, assumindo a notícia. E eles fazem esse tipo de papelão aí. Além de não passar a informação como se deve para vocês, ainda tenta manipular o máximo possível. É terrível, meus irmãos. É chamar o povo de idiota mesmo. Então você que entende isso, meu irmão, puder se tornar um membro do canal, isso ajuda muito, principalmente no engajamento, tá certo? Quem não puder também tá de boa. Se inscreve aí, se gostou do que a gente falou aqui, se não for inscrito. E quem já é inscrito, ajuda compartilhando, passando a informação para mais um, que essa é a única forma da gente fazer alguma coisa. O povo precisa acordar, o povo desperto vai começar a cobrar esses caras, e aí a coisa pode ser que seja diferente. Quando acabar a idolatria e começar cobranças, o povo entendeu, ó, isso aí é um empregado nosso, ilustre, merece respeito, como todo ele, como pequeno também, e eu vou cobrar. Se fazer errado, eu tenho certeza, né? Quando muitos vê aí o garizinho ali, que merece muito mais respeito do que tem, do que esses caras, derramar uma lata de lixo na porta da casa, o cara sai bravo pra brigar, né? Agora, quando um político faz coisas que tiram a vida de milhares de pessoas, como desvios de recursos, como entrega do nosso patrimônio, aí fica calado. Aí não, fazer o quê? O cara é grande? Não, não é assim não. Grande é Deus. E a força tá no povo. Enfim, fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e tamo junto.